Você já tá careca de saber e de experienciar que as adaptações de jogos de videogame são em 99,5% das vezes uma porcaria. E muito disso é por conta desse cara que a gente vai falar no vídeo de hoje, que é considerado por muitos como o pior diretor da história do cinema, né? Pouca coisa não. Mas acredite você se quiser, esse cara também é tido por muitos como um gênio. E ele até é bem esperto sim, e eu vou falar no vídeo de hoje o porquê disso. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e vamos falar desse cara que é polêmico, que é tido por muitos aí como o pior diretor da história do cinema. E o nome dele é Uwe Boll. Eu acho que é assim que se fala, Uwe Boll. Ele é um alemão, atualmente com 52 anos de idade. Esse cara já produziu, dirigiu e roteirizou aí dezenas e dezenas de filmes. Muitos desses filmes são adaptações de jogos bem conhecidos, como Far Cry, Alone in the Dark, House of the Dead, Blood Rain, Postal. O cara também tentou durante muito tempo comprar os direitos do World of Warcraft, que acabou indo para outra produtora, né? E ficou um filme bem razoável aí, pelo menos na minha opinião. Mas esse cara aqui já estragou muita adaptação de jogos aí na carreira. Aí você pergunta, ô Lucas, eu nunca vi um filme desse cara. Por que que os filmes desse cara são tão ruins assim? Por que ele é um péssimo diretor? Bem, primeiro porque os filmes dele, por mais que o cara tenha câmeras razoavelmente boas, né, tenha uma produção razoável e tal, é como se fosse amador, né? A forma com que ele filma, os enquadramentos, os personagens são rasos, né? O roteiro em si sempre é muito fraco. Você tem aquela estética, aquele contexto muito pastelão, né? Parece que para você, na ideia desse cara, para você fazer um filme baseado em um jogo de videogame, você tem que tentar captar exatamente uma essência meio brega, digamos assim, que muitas vezes só funciona ali nos jogos, e no cinema fica exatamente isso, brega. It's not gonna happen again. We're gonna get out of here. Coming 2003. Se você já assistiu algum filme desse cara, você sabe que é uma bomba, né? Tem muito fan-filme aí do pessoal que faz de adaptação de jogos que fica, muitas vezes melhor porque a produção do cara não é legal. O filme é ruim, os filmes são ruins. E são tão ruins que alguns anos atrás, aquele prêmio Framboesa de Ouro, sabe? Que é meio que o contrário do Oscar, criou uma categoria como pior carreira cinematográfica só pro Uwe Boll concorrer. Só tava ele na categoria, adivinha? É óbvio, ele ganhou como a pior carreira cinematográfica. E o cara, ele é alemão, de temperamento forte, né? E ele é um cara bem, assim, ignorante, né? Ele critica muito os críticos dele. O Uwe Boll, inclusive, ele fez um convite nada muito comum para os críticos que metiam o pau. Na verdade, é difícil você achar um cara que goste dos filmes do Uwe Boll. E ele convidou 6 críticos para ir pro ringue, né? Lutar boxe com ele, né? Porque ele queria que eles falassem na cara dele, e é claro, né? Eles iam entrar na porrada. Só que tem um pequeno detalhe. O Uwe Boll, o diretor que a gente está falando aqui, ele é um ex-pugilista. O cara lutava profissionalmente boxe. Então, os críticos que participaram, aceitaram o desafio, provavelmente não sabiam disso. Os 6 críticos de cinema foram nocauteados pelo cara. Sim, teve um deles, inclusive, que o Uwe Boll quebrou o maxilar. Então, as lutas, né, inclusive foram filmadas e tal, foi meio que um evento, a galera assistiu e ele rebentou os caras lá. Mas é claro, o cara foi esperto, ele já tinha uma experiência ali naquele ramo.
Aí agora você tá me perguntando, ô Lucas, se o cara é um péssimo diretor, produtor, roteirista, cagou em um monte de jogos bacanas aí, como Far Cry, Alone in the Dark. Alone in the Dark foi, digamos, o primeiro survival horror mesmo, assim, dos jogos. Por que que esse cara é considerado um gênio e pode ser um gênio aí por muitos? Eu vou explicar pra vocês. Bem, os filmes do Will Bowl não são filmes caros, são filmes baratos, isso você já vê ali na produção também e tal. A média ali do custo é entre 8 milhões e 10 milhões de dólares, né? Um custo relativamente baixo. Mas aí você pensa, cara, se o bicho faz tanto filme ruim, quem é o louco que vai investir, sei lá, 8, 10 milhões de dólares para esse cara fazer um filme? Pois é, vamos lá. Na Alemanha existe um furo fiscal. Até pouco tempo atrás, pelo menos, existia que, por exemplo, o empresário, se ele tinha 10 milhões de dólares guardado em um banco ou investisse em qualquer outra coisa, comércio, etc., ele tinha que pagar taxas fiscais. Então, ele acaba tendo que desembolsar uma grana e aquela quantia que ele tinha inicialmente de 10 milhões de dólares acaba reduzindo um pouco. Porém, esse tal desse furo fiscal, ele é o seguinte: se o cara ele investe 10 milhões de dólares em um filme, ele não precisa pagar nenhuma taxa fiscal. Ele é isento 100%. Por exemplo, o cara foi lá e investiu 10 milhões de dólares. Se o filme chegou até os 100 milhões de dólares, beleza. O cara ele não precisa pagar um centavo, né, pro governo. Se ele passou, aí ele precisa pagar um percentual, né? Se ele teve um percentual de lucro. Mas aí a produção já lucrou. Então, além do cara ele tá investindo, ele tá lucrando também com os filmes. E por mais que os filmes do Will Bowl não são filmes lucrativos demais, muitos deles nem alcançaram os 8, 10 milhões, mas aí tá, o cara, o empresário, ele não precisou pagar nada, e depois tem os DVDs, tem o Blu-ray, tem as camisetas, os produtos que aí sim davam bastante lucros para os filmes. Isso quando não passava o orçamento que já chegou, acredite você ou não, a passar dos orçamentos dos filmes mundialmente falando. Então, o Will Bowl, que não é bobo nem nada, que é um péssimo diretor, que não entende nada de cinema, o cara criou uma pequena empresa, foi atrás dos grandes empresários com esse argumento: ó, investe aqui 8 milhões no meu filme, 10 milhões, você não vai ter que pagar nada e a gente vai lucrar aí talvez até o dobro, ou quem sabe o triplo do valor que você está investindo. E é óbvio, o cara ficou rico com essa história, por mais que ele investisse, sei lá, 90% do dinheiro que ele captava nos filmes, ele ganhou uma grana preta nesse meio. Então o cara, vamos pensar pelo lado dos negócios, o cara é um verdadeiro gênio, ele é esperto pra caramba, né? Não quis aí fazer filmes de qualidade. E ele é mais esperto ainda, porque ele sabe que pegando jogos de videogame, que já tem uma legião de fãs, e fazendo filmes, adaptações, ele já tem um público garantido que vai assistir aos filmes. É claro que com o tempo o pessoal falou, velho, esse cara não vale a pena ver os filmes dele. Mas até descobrirem que ele era essa bomba, muita gente gastou dinheiro nos ingressos. O último filme do Will Bowl foi em 2016 e ele falou que ele aposentou, que ele não quer mais o cinema, que ele cansou de ser criticado, que as pessoas não entendem a genialidade dele. Pois é, por enquanto 2016 está perto, hein? A gente está aí há um ano de diferença. Pode ser que o cara volte? Com certeza, ele tem 52 anos de idade. Quando o dinheiro abaixar, ele vai atrás de um outro empresário e vai tentar adaptar mais um jogo ou qualquer outra coisa para trazer dinheiro pro bolso dele. Mas então é isso, né? Cada um faz o jeitinho que tem ali para ficar rico, mas é de se ficar muito puto com esse cara, porque ele faz verdadeiras bombas de muitos jogos que são legais, né? Eu espero que esse infeliz não volte a fazer filmes nunca mais,
Mas enfim, deixa aqui a sua opinião. Você já assistiu algum filme desse Ubo? Qual foi as suas experiências assistindo aos filmes dele? E se por um acaso você gostou de algum filme desse cara, deixa aqui nos comentários e me explica o porquê que você gostou desse filme. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações do canal e deixe o seu gostei que ajuda bastante o Refúgio. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!